Finalmente, vamos determinar o produto vetorial dos vetores V1 e V2. É claro que eu vou calcular V1 vetor V2. Poderia também calcular V2 vetor V1, mas este produto vetorial é igual a menos V1 V2. Ou seja, se eu determinar um deles, eu determino automaticamente o outro. Muito bem, então o produto vetorial de dois vetores pode ser escrito sob a forma do determinante de uma matriz 3 por 3, de tal forma que na primeira linha dessa matriz eu coloco os versores I, J e K, na primeira linha. Na segunda linha, eu devo colocar as componentes do vetor V1. Aqui é a componente x do vetor V1, que nesse caso é V01 vezes x sobre raiz quadrada de x2 mais y2. Agora, aqui eu coloco a componente y do vetor V1. E essa componente é dada por V01 vezes y dividido por raiz quadrada de x2 mais z2. A componente z do vetor V1 é igual a zero. Zero aqui, portanto. Agora, na terceira linha, eu coloco as componentes do vetor V2. A componente x do vetor V2 é igual a V02 vezes y dividido por raiz quadrada de x2 mais y2. A componente y do vetor V2 é igual a V02 vezes x precedida do sinal menos. É menos V02 vezes x sobre raiz quadrada de x2 mais y2. E a componente z é igual a zero. Portanto, eu devo calcular este determinante. Ora, nós podemos perceber claramente que agora eu vou obter I vezes zero, né? I vezes zero, consequentemente eu obtenho zero vezes I, mais 0 vezes J, portanto, mais 0 vezes J, e eu tenho só a componente K. E a componente K, eu tenho dois termos, né? O primeiro termo é igual a menos V0, 1 vezes y dividido por raiz quadrada de x2 mais y2 vezes V0, 2 y dividido por raiz quadrada de x2 mais y2. Finalmente, eu tenho o segundo termo, que vai me levar ao resultado do produto de
V0, 2 vezes x, vezes V0, 1 vezes x, precedido de um sinal negativo, dividido pela raiz quadrada de x2 mais y2, vezes raiz quadrada de x2 mais y2, vezes k. Ora, portanto, o produto vetorial de V1 por V2 é igual a... Eu vou colocar em evidência os fatores que são comuns. No caso, V01 vezes V02 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado vezes raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2, e isto aqui, esse produto é x2 mais y2, e finalmente o sinal menos, que é comum aos dois termos. Portanto, eu escrevo isso como sendo igual a menos V01 vezes V02, que é o que existe de comum aqui, e eu coloco em evidência, dividido por x2 mais y2. E agora, vezes y é y ao quadrado, x vezes x é x ao quadrado, como o sinal menos já está lá na frente, mais x ao quadrado, vezes k. Ora, este termo aqui se cancela, e eu concluo, portanto, que V1, vetor V2, é igual a menos V0, 1, vezes V0, 2, vezes K. Ora, concluímos que o produto vetorial desses dois vetores, que variam de ponto a ponto, é um vetor constante, menos V01, V02 vezes K. E com isso, resolvemos este problema.